Cuidado. Demissões na Jovem Pan, falando em Moro no Show, as demissões na Jovem Pan alcançam setorista de Brasília. Catiúcia Sotomayor, ela estava na empresa desde 2021 e foi demitida. E aqui, a relação que a Revista Oeste faz é com o método Sleeping Giants. Então a gente estava falando de comunismo, mas na verdade esse é um braço do comunismo, que é mais um braço da cultura de cancelamento, extermínio, expurgo, como disse o Lula. E é um expurgo muito importante que a gente tem que combater. É o expurgo dos patrocinadores. É o cancelamento por meio da grana e do constrangimento aos empresários. E aí, minha querida Duda, fica, acho que o convite mais importante que a gente pode fazer, né? Tá na hora dos empresários de direita, conservadores, terem bril. Sim. Tá na hora do CEO da empresa começar a criar culhão. E ter visão também. Porque tem um mercado conservador gigantesco. Esse Sleeping Giants, assim, é uma dupla de laranjas, né? São duas pessoas completamente desprezíveis, que pegam a imagem do Adrilles. A gente tem aqui a imagem do Adrilles. Ah, fui homenageado. Que querem taxar como nazista. Até hoje eles fazem isso. Fui homenageado. Isso daí pra mim é processo, na certa. Né? Ah, tá pequenininho. Marco Antônio, você não foi na capa do Sleeping Giants, olha lá. Peraí. Tô eu, a Zoe, Paulo Figueiredo e o Constantino. Ah, eu também Ó, quero. Não entrou! o post é do Leandro Ruschel. Ele fala, esse é o tipo de gente que chama os outros de fascistas, Duda. Eles deixam claro que o objetivo é calar e retirar de circulação qualquer comunicador não alinhado à agenda de extrema esquerda, usando intimidação e linchamento. Exatamente. Olha a manchete como os fascistas faziam e sempre fizeram. Aí os Sleeping Giants estão chamando, né? Nós fizemos com que comentaristas da Jovem Pan fossem afastados da emissora. E com a sua ajuda, podemos fazer muito Todos mais. nós. Foram 3 anos de combate diário contra extremistas que disseminam fake news e ódio. Vamos juntos continuar essa jornada. Acesse clubedegigantes.com. É importante falar que essa galera tem muito dinheiro de doação de empresário comunista. Vocês têm razão. Mas aí eu acho que então, mas esse é o ponto. Tá na hora dos empresários terem bril. Se você se ajoelha para esse grupo de extremista mirim, aí vai tudo. Aí vai a cabeça, vai o sangue, esquarteja, não sobra nada. Você vira um covarde. Quando eu fui, a Duda falou que eu não aceitei ser cancelado, e eu não fiz estratégia, eu simplesmente disse o óbvio. Só que a direção da Jovem Pan, quando eu fui afastado, porque eu fui denunciado como nazista, porque eu tinha feito um aceno num discurso que eu tinha feito meia hora de ataques violentos, por óbvio, ao nazismo, a direção da Jovem Pan chegou pra mim, você fica quieto. Eu falei, não vou ficar quieto. Eu dei 400 mil entrevistas dizendo o óbvio. Eu não sou nazista, eu estou sendo cancelado de maneira acachapante por uma grande mídia, parte da grande mídia, inclusive, que é absolutamente indecente e quer calar a voz de pessoas conservadoras. Nem me acho essencialmente conservador, mas me coloquei contra essa infâmia. O que a Jovem Pan tem que fazer, nesse sentido, é o mesmo que eu fiz. A Jovem Pan é golpista? A Jovem Pan é fascista? A Jovem Pan é nazista para ser desmonetizada, para ser perseguida, para ser achincalhada, para ser processada e para ter seu registro cassado de comunicação? Não. Mas a Jovem Pan tem sistematicamente cedido aos seus carrascos e algozes. E aqui eu não faço uma crítica leviana à Jovem Pan, o meu berço como jornalista também, um dos meus berços como jornalista. Estou fazendo uma crítica construtiva para que a Jovem Pan volte a ser o que ela era. Uma emissora combativa, plural e livre, que não dá exatamente seguimento a quem quer massacrar a liberdade de expressão de uma empresa de comunicação ou de um jornalista. Infelizmente, os Sleeping Giants têm parte de razão nesse sentido. Nós conseguimos tirar patrocinadores, nós conseguimos tirar jornalistas de lá. De fato, a Jovem Pan cedeu e parte desses patrocinadores, que também tem medo nessa ditadura de conluio de uma opinião só, saíram. Mas saíram também por burrice. Porque existe um público de direita, conservador, cristão, liberal, que seja, que é a maioria essencial do pensamento do brasileiro, que é a maioria da população brasileira. Além de tudo, é uma burrice de mercado. Que você tem medo exatamente de um Estado ditatorial que é subliminar. Ah, não, porque o marqueteiro me disse. O marqueteiro é um cara que é doutrinado na faculdade de comunicação, mais um colega meu, que sai da faculdade de comunicação dizendo que vai ter que educar o público pelo consumo. Educar o público pelo consumo o quê?
para uma espécie de pseudo-progressismo identitário, marxismo cultural. Ou seja, o marxismo cultural penetra nesses marqueteiros, nesses publicitários, e eles chegam no ouvido do empresário, ó, isso aqui você não pode fazer. Esse fulano você não pode contratar. Fulano está incomodando, ele está com um discurso muito à direita, então tem que sair. Aí você tem um governo de esquerda eleito, olha, então não pode mais fazer nada, porque a ditadura subliminar está aí. O STF vai processar, o Ministério Público vai processar. Ou seja, você percebe? A gente volta na primeira pauta do comunismo arraigado no marketing, no empresariado que cede a esse marketing, no judiciário, na indústria de comunicação, e tudo vai acachapando, tudo vai limitando o discurso daquela empresa de comunicação, que ao invés de prestar atenção no seu público que é ávido de verdade, que é ávido de jornalismo, que é ávido também de uma reverberação do seu próprio discurso, um discurso quer seja conservador, cristão, liberal, de direita, e fica completamente órfão. Porque essas empresas de comunicação, e aqui eu falo realmente da Jovem Pan, ficam à mercê ou de um marqueteiro comunistoide, esquerdopata, progressistinha, ou pior, de um jurídico que deixa a empresa completamente acovardada. Não fale isso, não diga isso, não contrate fulano, tire fulano. Ou seja, você vai desconfigurando a empresa de comunicação até ela se moldar àquela égide, daquela opinião única imposta pelo judiciário, pelo governo, pelo Estado, e aí você destrói toda e qualquer forma de jornalismo. Então o Marco Antônio tem toda a razão quando ele fala a estratégia é estabelecer o quê? Que o empresário perceba que ele pode, inclusive, ganhar dinheiro com essa liberdade, com essa essência do jornalismo libertário, com essa essência do jornalismo que também faz voz, que faz eco à maioria da população brasileira, que é um público que é completamente desprezado pela maioria das empresas de comunicação. Você acha que a mãe de família, a cristã, a conservadora, vai querer ver Globo News? Vai querer ver CNN? A Jovem Pan é um oásis, é uma ilha de liberdade. Está cedendo paulatinamente para o gosto do seu algoz. O CCAA, que é uma empresa que saiu da Jovem Pan, por exemplo, obedecendo a esses canalhas, a esses persecutórios carrascos dos Sleeping Giants, que mandam as pessoas saírem, não patrocinarem, as pessoas não, os empresários, teve o seu espaço de comentários bloqueado pela própria empresa. Por quê? Porque as pessoas desprezam esse tipo de empresa que, eventualmente, não deixa as empresas falarem aquilo que elas querem falar. Ou seja, existe uma movimentação gigantesca contra esse Estado arbitrário no marketing, no empresarial, nas empresas de comunicação, e só não vê quem não quer e perde lucro, perde liberdade, perde sua essência, perde a sua característica de jornalismo real. Você se sujeitar a esse tipo de claque, né? Você tem aqui, ó, eles já se mobilizaram contra o Siqueira Júnior na Rede TV, tiraram verba do programa BMW, Ford, TIM, Samsung e Caixa Econômica Federal. Aí, no ano anterior, perseguiram os anunciantes da Gazeta do Povo para asfixiar o jornal. E fazem campanha constante pela demissão do Rodrigo Constantino, que é colunista da Revista Oeste.